Buenos dias, Zumbilândia, Zumbilândia, diretamente da TV Costa da Lagoa, Florianópolis, para Santa Catarina, para o Brasil e para o planeta. De que maneira que podemos aceitar que fatos isolados sejam julgados e tramitados em tribunais inconstitucionais de Santa Catarina? Ô, senhora Meg, o que é um tribunal inconstitucional, senhora Meg? Um tribunal inconstitucional é um tribunal forjado, um tribunal da justiça de estudantes, da justiça da maconha, composto por conselheiras que se sentem totalmente habilitadas, que na verdade nem todas são totalmente habilitadas, assim como nem todos os promotores de justiça são totalmente habilitados. Tem muito totalitário, infiltrado, comunista e, em geral, o trabalho em Santa Catarina tem sido até agora comunista. E aí vai dizer assim, poxa, duas promotoria pública mandaram cartinha para você, ô Meg, e você mesmo assim não calou sua boca? Claro que não, porque ontem o tal do Maconha, do Maconha, estava em altas discussões depois da pegadinha do Nando, desprovido de intelectualidade, que veio expor sua sensualidade na frente das minhas crianças, querendo dominar a rua para um desfile de sunga, onde crianças brincavam no dia da criança, próximo à sua casa, é o processo de dominação, é o processo de favelização, e Dudu Maconha discutia que mãe Meg não pode não colocar as crianças na escola, tem que se foda, não colocou as crianças na escola, que se lasque. Que se lasque não, Dudu Maconha. Você tens que entender que é por causa das drogas e dessa maconha deliberada que a cabeleireira, sabe a cabeleireira que não pode trabalhar graças a vocês e os conluios de vocês? Ela tomou atitudes práticas e não gramáticas, porque o que salva uma criança da perseguição política é uma atitude prática, não é atitude papelucho, gramática. E eu estou aqui, e dá-lhe carteiraço no promotor Aurélio. Ó, dois promotores públicos, duas promotorias, em nome das autoridades, do juiz, sei lá de quem falou, já administrou a ideia que não há perseguição por stalking por parte de Padre Renato e Madre Meg quanto a essas pessoas citadas nos vídeos anteriores e, respectivamente, como eles migram o conluio começa com o Célio e a Vitória, aqui onde a gente se mudou da casa do Coquinha, mas a influência do restaurante Coração de Mãe e dos demais integrantes da quadrilha anterior, não a quadrilha que eles buscaram na Palhoça, a quadrilha local anterior. A influência é explícita. E é disso, Aurélio, que você vai ter que dar explicação. Por que as suas promotorias nunca fizeram nada em relação a esses crimes? Talvez porque nunca teve uma audiência, nunca saiu da delegacia, daquele citado policialesco, que as coisas só começaram a andar aqui nessa patota de Floripa quando eu comecei a mostrar a etiqueta aqui, ó. Essa etiqueta aí começou a andar, porque aí vocês passam vergonha nacional e internacional diante do estado e de todos os municípios, que a capital do estado mais limpinho não tem a polícia limpinha, porque a polícia está prendendo a família, está algemando o pai de família, em vez de levar as bandidas. E agora, como é que vai ser o carteiraço em todas as instituições que falharam?
Aí quer julgar fato isolado, vamos julgar um fato isolado. Agora vamos falar de Lichete Chechete, que foi ofendida pela mãe e pelo pai de família. Eu gosto de uma unidade aí que tem conversado comigo, que eles pedem para mim relatar os fatos gravados, que não seja pelo link da YouTube, dos meus vídeos particulares, e lá eu tenho narrado a mesma coisa que eu narro aqui na internet, para ver que não é fofoca de internet. Porque se eu conto aqui na internet a mesma coisa que eu conto para as autoridades, já é uma prova que não sou eu que estou cometendo o crime de stalking, que estou usando a ferramenta para criar minha própria TV, falar para o Brasil e para o mundo das corrupções institucionais progressivas em Santa Catarina, que levaram aos fatos de pai e mãe tirar filho de escola por riscos promovidos pela comunidade decadente, drogados oportunistas, professoras aposentadas, como eu tenho demonstrado na página de Arquitetos do Cabelo e Makes by Meg, neste fim de semana, exclusivamente neste fim de semana, usando as próprias páginas que seriam para demonstrar um bom corte de cabelo atesourado, fazer outras coisas. Aí, quem sabe, a gente estaria nessas indas e vindas, como vivíamos anteriormente, mas tivemos que ser diferentes, competentes, suficientes para demonstrar toda a corrupção institucional. Aí eu recebi um ataque pelo meu canal do YouTube, um dos meus canais, que eu não conseguiria provar toda a corrupção institucional, que não houve corrupção institucional. Aos olhos da Justiça de Santa Catarina, nunca vai haver corrupção institucional quando vocês manejam a ferramenta de boletim online e quando eu escrevo lá que determinada cidadã, além de trazer drogas para a costa, inclusive dentro do pão, que já é esculachado aqui a história de mandar a maconha dentro do pão. Quando não tem essas cidadãs, usam pessoas débil mental, usam até crianças para carregar a porcaria, como eu também tenho denunciado aí anteriormente. Como diz o amigo, como eu também tenho gravado aqui, chega de quilo, de 3 quilos, não é pouca coisa não. E aí o que acontece no final das contas é que os restaurantes dos bonzinhos, dos desafetos, acolhem todos esses craquentos, acolhem, não soluciono, só promociono, não soluciono, só promociono, não soluciono, só promocionam. E o que isso tem a ver com a gangue da Elisete, da Nailde, da Rosângela, do Jonas Maconha e dos citados anteriormente? É que tudo é um conluio, é um grupo, é uma quadrilha, é o que eu tenho demonstrado e cantado. Porque essa história de julgar fatos isolados é assim. Agora vamos julgar se houve ou não houve crime do idoso estar sendo perseguido. Aí comparado a quê? Aí não compara nada, só julga o fato isolado. A conselheira, oh meu Deus, a Elisete é uma mulher. Meu Deus, o Renato é abusivo. Será que o Renato é abusivo contra essa mulher? Ou essa mulher não é bem mulher, é meio machorra, topa tudo por qualquer coisa. E aí ela resolveu atacar o pai de família depois de ter tentado contra a mãe de família e as crianças e não ter tido sucesso. Ou vice-versa.
Então, quando a justiça deixou de pegar a peça inteira e começou a julgar por fatos isolados, e a gente tem a justiça fragmentada, que aí boletim de ocorrência para ele sempre tem. Agora, se eu denuncio essa cidadã aí que traz a droguinha até no pão, aí não, eles escrevem que as minhas palavras não são contundentes, eles explicaram de outra maneira. O funcionário, naquele momento, escreveu de volta o e-mail para mim, que as minhas palavras não tinham nexo. Denunciar as drogas não tinha nexo. Não foi isso também que ele escreveu. Ele escreveu como se o que eu estava dizendo de drogas, aqui na ilha ninguém liga para isso. Ele escreveu dessa maneira. Como se eu fosse uma idiota de estar fazendo denúncia de tal modus operandi da capital. E não é só a droga grossa que tem que ser investigada. Por que todo mundo acha que a Costa da Lagoa pode ser um refúgio de craquento, de drogados, de festinha, de tudo que não presta? E que nós temos que aceitar isso. Ontem mesmo encontramos pessoas de outras vibes. Nos cumprimentam pelo nome. Cumprimenta o pai de família pelo nome, não é de qualquer jeito. Porque sabem exatamente quem somos e para que viemos para esse lugar. Então está na hora das autoridades tomar juízo e parar de julgar fatos isolados. Nós não estamos no momento das autoridades de Florianópolis julgar fatos isolados em conluio universitário da maconha. Nós estamos em momento de juntar tudo que está no conluio universitário da maconha com relação a todas as pessoas da costa que tenham nos denunciado de qualquer coisa, veja bem, de qualquer coisa, jogar numa mesa e ouvir a família. E aqui, esse aqui, o que procedeu aqui com relação a vocês? E a gente vai dizer, a gente vai delatar o que foi feito. Aí ouçam as nossas palavras, nossas atitudes e nossas omissões ao Estado. Estamos tão omissos ao Estado quanto o Estado omisso a nós. E aí vamos botar na balança da justiça. E vamos ter a prova dos 9. O que é a prova dos 9? Por quê? A família chegou a esse ponto, depois de tantas injustiças, que começaram no ano de 2010, 2011, 2012 e persistem até hoje. Aqui na costa existe um conluio maioral, existem pessoas que saem do ponto 8, ponto 6 e vêm perseguir criancinha para fazer migal no trapiche, debaixo dos olhos dos pais. E também trazem pessoas de outros pontos, outras partes da ilha, comunista como elas, para vir interrogar a criancinha debaixo dos olhos dos pais, para provocar confusão social. Porque é claro que o Renato só me mandou o videozinho, eu já desci. Não tem essa, minha criança não está solta na praia, não está desprovida de assistência dos pais para qualquer cadela velha vir ali querer conversar com a criança. A gente sabe muito bem quantas gangues, que as gangues da Elisete e dessas pessoas locais, através do Zap, através de tudo que elas promovem, elas podem estar enfatizando para forjar provas em seu favor, que é o que elas fazem desde o ano de 2019, usando polícia lesco, a delegacia, tudo que elas podem. Ontem mesmo, o que foi aquilo? O que foi aquilo, Elisete? Você cada dia está mais cafona, mais megera. Megera é a palavra. Dia das crianças, botar o teu machorro, desfilar de sunga no frio daquele, na porta da nossa casa, desfila lá na tua casa. Aí bota um calção no homem.
Vocês estão querendo pegar os meus vídeos, pedacinho deles e construir provas em desfavor da família, mas vocês não entendem que isso já não é mais possível. Porque nós não vamos trabalhar com a justiça fragmentada, nós não vamos eleger defensor público, nós só elegemos pessoas em quem podemos confiar. Pessoas de dentro dessa defensoria, dessa justiça, escolhidos. E não é de qualquer jeito, não. A gente não vai aceitar que as tretas e mutretas que vocês sempre amputaram aqui no lugar sejam constantes. Veja bem, se apossar de uma fonte de água é crime. É crime. E não adianta dizer que os outros, os coligados de vocês continuam pegando água da fonte, então vocês não se apossaram. Sim, vocês se apossaram no que se diz respeito ao fato isolado da nossa família. O que vocês fizeram na nossa caixa de água, fazendo todas as crianças passar mal aqui dentro de casa, a prova foi dada quando você arrancou os canos tudinho, dona Elisete. A prova que você e a tua irmã sempre souberam de tudo. Que vocês já não têm mais a quem culpar. Assim como vocês se apossaram do terreno, vocês se apossam das responsabilidades com relação a esses fatos. E não foi por isso que vocês tiraram a caixa d'água. A caixa d'água vocês tiraram numa ação terrorista de vingança contra o pai de família, porque ele tem provas contra vocês filmado e sobre a premissa que iam meter câmera lá na fonte de água de vocês, que nós não podemos acessar. Por isso que essa justiça calcinha de Florianópolis tem que correr e não ficar aí fazendo isso que estão fazendo, essa patifaria, porque elas têm que ser avisadas que elas não são donas daquilo. Que usar aquilo em detrimento da família e das crianças, principalmente com a água que bebemos, é outro crime contra a vida, contra a saúde. E já estou sabendo que não é a primeira vez, que nós não somos a primeira família, que isso já tem acontecido como modus operandi delas. E tá aí, é bem fácil. Para resolver isso a favor da vida e contra essas detratoras da vida, é bem fácil jogar tudo na mesa e para de julgar fatos isolados, porque cada vez que for usar a Justiça de Santa Catarina contra a família e para julgar um fato isolado, eu vou meter bronca na rede e vai ficar registrado. E só vão acumulando, e os acumulados, não acumulados, de provas contra a própria Justiça de Santa Catarina, como tem sido carteiraço da mãe de família por causa dessas coisas aqui, entre outras que estão por vir, porque tem muita coisa que está por vir. E não pretendemos parar até organizar isso daí. Não foram capazes de trazer a água de volta para os nossos canos. Não foram capazes, o que prova que existe a má intenção, inclusive do seu Daniel Santana, com quem dividíamos essa caixa d'água. Existe uma má intenção, existe crime da parte dele em relação a ser contra a família. Por que são tão contra a família? Porque também eras um usuário totalmente qualificado e ofendido agora porque chega alguém e enfrenta o problema de frente? Olha, Elisete, se você acha que eu tenho medo daquela tua cara feia de zumbi de cerca que vem brigar por um cacho de banana, por causa da tua cara feia que você fez pra mim ontem, eu não tenho medo de zumbi, não. Eu não tenho medo de zumbi, não. Seja mulher, você não é mulher, você não é? Então, começa a sumir, não tem pra onde correr, minha querida.
O circo tá fechado, circulou, não é o circo. O circo de vocês já acabou, o show business. Agora é o circulou, tá fechado. Tá fechado. Eu não gastei todos esses anos da minha energia. Eu não gastei para brincar de delegada local para conseguir desmascarar vocês por nada. Tens que entender, Lisete, aqui vai o carteiraço da pesquisa. Eu quero ver você provar que você não arrancou as minhas árvores demarcadas. Abacateiros saudáveis que você mexeu. Foi por isso que você instalou esse portão maldito. Foi por isso, não foi para se proteger de família nenhuma, porque você já tinha mexido, arrancado as árvores frutíferas, porque vocês são malévolos. Isso que vocês querem é que a gente não tenha um projeto. O projeto que vocês nunca tiveram. Ficaram sacando dinheiro das instituições com essas ONG aí, com essas mentiradas, sacando dinheiro das pessoas da comunidade, com história de gatinho sarnento, e gatinho, proteção de gatinho. E agora que a gente plantou as árvores, é se apossar de tudo. Você tem que entender que você não tem servidão. A tua casa não começa aqui na frente da minha casa. A sua casa, senhora Elisete, começa lá onde que a gente fez a poda das suas árvores, lembra das suas flores? Você sabe que eu conheço o seu pedaço melhor que você mesma. Então você para com isso. Você para com isso, porque você já foi longe demais. Ontem, no Dia das Crianças, foi uma prova do que vocês são capazes. Foi outra prova do que vocês são capazes, que vocês não estão em harmonia com uma comunidade decente, que vocês estão em harmonia com uma comunidade decadente, delinquente, demente, cheia de tretas e mutretas, assim como vocês sequestraram o Daniel, mas ele merece o que vem para cima dele, porque ele tem cabeça e ele foi junto, ele não é nenhum coitadismo. Ele foi junto, ele foi arrastado por essa putrescina e cadaverina que vocês promovem aqui. Mas eu não estou preocupada com isso. Nem com isso e muito menos com o que essa promotoria pública defasada fez em relação a quê? Tinha denúncias, muitas denúncias. Denúncias forjadas que não conhecem a história. Ninguém pode fazer denúncia sem conhecer a história da família. Se não conhece pela internet, não pode ficar pegando pedacinhos da história e usando contra a família. Isso é você fragmentar para governar. Isso é totalitarismo. Isso é comunismo instaurado nas instituições. E nós vamos avante, à frente, para frente que atrás vem gente. E já vou avisando as autoridades de Florianópolis. Não atentem mais contra a família antes de resolver essa água, porque senão nós vamos se estranhar muito.